Pontos que não dá para discordar. Que o Santa jogou bem contra o Floresta, você concorda. Que foi pênalti, claro, em cima do Ronald, você concorda. Que o time do Santa é bem melhor com o Claudinei Oliveira do que com o Marcelo Cabo. E o principal, que o time está evoluindo, está jogando bem, está crescendo, ganhando confiança. E que o torcedor do Santa está confiando. O Santa Cruz empatou com o Floresta e eu vou, inclusive, junto com você aqui, analisar o jogo. A gente já falou sobre a partida, assim que terminou o jogo a gente fez live e tudo, mas o técnico Claudinei Oliveira falou alguns pontos interessantes sobre o jogo, sobre o próximo adversário que é o Confiança, fora de casa, e também sobre o pênalti, claro. Aliás, né, acho que quem vê futebol, quem gosta de futebol, não pode de maneira nenhuma imaginar que um árbitro tão próximo não marcasse um pênalti daquele, cara. E assim, também tem a história do árbitro Bengala hoje, que todo árbitro escora no VAR. E quando não tem VAR, o cara fica na dúvida se vou marcar, se não vou marcar, mas foi pênalti, claro, e o Santa Cruz foi prejudicado, já fiz vídeos sobre isso aqui também. Bom, Claudinei Oliveira tá dando uma nova dinâmica ao time do Santa, mas tem alguns aspectos que a gente precisa falar aqui, galera. E um deles é um alerta que eu venho fazendo o tempo todo. Daqui a pouco não diga que eu não falei. Precisa do apoio de grandes tricolores, precisa buscar e captar recurso para não faltar dinheiro para esse time. E pelo amor de Deus, precisamos saber que a responsabilidade nesse momento é de todos os torcedores do Santa, inclusive aqueles que não gostaram muito do processo da SAF, que estão fora, que tem que voltar e apoiar o Santa. O Santa é de todos, galera. O Santa não pertence a ninguém, nem a algum grupo, não. O Santa é do povo. Então precisa ter esse apoio agora, para depois. E aí, o que é que tá vendo que o time não tá jogando? O que é que tá vendo? Falta de dinheiro. Tem que ter dinheiro, tem que pagar em dia. Acertou. Olha, não existe você ter um compromisso, você fazer um acordo e não cumprir, cara. E aí você não pode cobrar nada se você não cumprir o acordo. Vou mostrar aqui a entrevista do Claudinei Oliveira e, claro, o Santa já se preocupa no próximo jogo contra a equipe do Confiança, mas tá bem o time do Santa, hein? Tá muito bem. Deixa eu só dizer que no futebol, assim, tá bem, mas precisa melhorar. Tá bem, mas precisa melhorar. E precisa alguns jogadores, eu acho que o Fabinho já tem lugar nesse time aí, não tem jeito, né? Tem que arrumar um lugar pro Fabinho. E, assim, nesse meio campo, eu tiraria o Favela e colocaria o Fabinho. Ah, o Renato. O Renato eu acho que jogou bem, performou bem, foi um jogador intenso, tá? E eu acho que aí tem que dar tempo, né? Ver se o cara realmente agora embalou, pegou o pique, né? Acho que é por aí, galera. Ah, e outra coisa importante que eu esquecendo. Estágio do Arruda. Vamos lá, galera. Vamos ver o que é que pode fazer. Sei lá, existem os órgãos públicos, existe aí o Santa, o estágio do Zé do Rio Maciel, é um patrimônio de Pernambuco, galera. Tem que buscar alternativas para resolver esse problema, cara. Resolver essa bronca aí para poder liberar o estádio do Santa, cara. Ou quem sabe já tentar fazer um acordo mesmo para jogar lá na Arena Central, na Arena Lacerdão do Central de Caruaru. Ver uma alternativa já, porque o torcedor já fica na expectativa, e aí, onde é que vai ser o jogo contra o Amazonas? Porque assim, já daqui são o quê? 15 dias já, galera. Então, simbora organizar isso aí para ver como vai ser essa situação. Bom, o técnico Claudinei Oliveira falou após a partida, fez uma análise do time do Santa, e eu vou compartilhar com vocês para a gente fazer uma análise do que falou o treinador. Eu estou gostando, hein, do trabalho do Claudinei Oliveira. Vamos ver o que ele falou aqui após a partida. Vamos lá. Então, é um jogo difícil, né? Como a gente já esperava. A gente imaginava que pela quantidade de chuva que estava caindo aqui na região, eles não fossem conseguir baixar o gramado, nem que eles fizeram por maldade ou não. O gramado poderia estar mais baixo, mas choveu, não dá para entrar com a máquina para cortar o campo, senão ia prejudicar o campo. Então, o gramado é uma grama um pouco alta. A gente vem num jogo já desgastante na segunda-feira com um gramado pesado. Então, achei que a gente foi muito bem no primeiro tempo. Poderíamos virar vencendo. A primeira chegada deles aqui, eles fizeram o gol, um vacilo nosso. Mas tivemos um pênalti, na minha opinião, claríssimo. Ninguém está falando que o árbitro foi mal intencionado. Simplesmente eu acho que ele não viu, errou, enfim, não teve convicção. Mas talvez o Bandeira pudesse ter ajudado. Depois empatamos o jogo, né? A gente
sofre o gol, vai lá, tem o poder de reação, a gente empata o jogo. Segundo tempo, acho que a gente voltou, trocou aquele mesmo troca de passe que a gente tinha no primeiro tempo, próximo à linha do meio campo, a gente começou a trocar passe muito próximo do nosso goleiro. A gente chamou um pouquinho o adversário para cima, depois a gente corrigiu, a gente foi falando, o time foi adiantando mais. A gente tiveram as melhores chances, eles tiveram uma cabeçada, se não me engano, ali na rede pelo lado de fora, que foi o lance mais perigoso deles. Nós tivemos mais volume, tivemos mais chance, né? Mais presença de área. Eu acho que prova que a gente fez um jogo para vencer foi a postura do adversário no final do jogo, mesmo com o Zé Mário sem condições, a gente praticamente com a menos, eles ficaram trocando passe, eles mesmo falaram, não, fica com a bola, esperando terminar o jogo, porque eles também entenderam que o empate era bom para eles. Então, queríamos levar os 3 pontos, como eu falei, é importante a gente vencer também fora de casa, até pela situação de tabela, a gente tem um jogo a menos com o mandante. Mas, assim, pelo cenário de sair perdendo, enfim, a gente está relativamente satisfeito. Eu queria a vitória, mas o empate é aceitável. Esse é o segundo jogo do Santa nessa Série C. Há algo que o senhor quer enaltecer nesse começo de trabalho, que o senhor viu coletivamente do time hoje em campo? Cara, acho que é a entrega de todo mundo, né? A gente mesmo quando a gente errou, alguém errou, uma falha, um erro técnico, todo mundo correu para compensar o erro. Acho que a equipe lutou mais uma vez o tempo todo, ganhou a maioria das divididas, né? Como um time que tentou, a gente marcou alto todos os tiros de meta, praticamente eles não conseguiram sair jogando. Procurou pressionar, fizemos um bom ataque marcando, que a gente fala, né? Toda a segunda bola a gente ganhava e continuava atacando. Então, assim, estou muito satisfeito com a entrega de todos, né? Desculpa até da palavra, mas eu comentei com os atletas até no pré-jogo que o copo do último jogo estava lá, nosso Santa é foda, se não me engano era isso que estava escrito. É isso que a gente tem que fazer em campo. O nosso Santa tem que ser foda, tem que ser difícil, difícil de ser batido. Se a gente tiver isso aí, essa entrega de todo mundo, essa luta aliada à nossa qualidade, né? As trocas que a gente tem boas, né? Você tira o Regis, põe o Patrick Alan, daqui a pouco você tem que trocar os dois volantes, entrou. Você viu Fabinho, o Vitinho entrou bem, que o Ronaldo sentiu cãibra, Marquinhos entrou bem no lugar do Renato. Então a gente tem essas trocas aí que deixam a gente tranquilo. Então acho que a gente vai fazer uma grande Série C, tem que lamentar esses 2 pontos que ficaram para trás, mas acho que no contexto do jogo de sair perdendo fora de casa, a gente teve um poder de reação muito bom. Muito... Hoje, chegando pelo lado esquerdo, isso vem de... Inclusive, ele deu assistência para o gol. Isso vem de circunstâncias do jogo, é um pedido seu para o atleta? Isso aí é treinado, né? A gente tem feito esse tipo de treinamento, porque o Balotelli tem essa característica. O Zé Mário é um lateral construtor, né? Que tem um bom passe. Então, ao invés de a gente projetar o Zé Mário como a gente projeta o Israel, às vezes a gente deixa o Zé Mário mais construindo e procura usar o Balotelli na profundidade em algum momento, trocando com o Renato. Acho que o Renato recebeu a bola, achou bem o Balotelli no fundo. Foi um belo gol, né? Uma jogada muito bem construída. E a gente fez algumas outras vezes, até depois com o Patrick Alan, com o Marquinhos, a gente chegou bastante vezes no último terço aqui. E é o que a gente busca, né? Assim, um time agressivo, ofensivo, que finalize mais com o adversário, tenha mais posse, mas não a posse pela posse, né? Eu acho que é um detalhe que a gente precisa corrigir, a gente precisa matar um pouquinho mais as jogadas, a gente tomou uns contra-ataques que não precisava tomar, podendo fazer a falta ali, aquela falta tática, isso a gente tem que corrigir. Se a gente pegar um time que tem atletas mais rápidos na frente, a gente vai ter dificuldade. Muito bem, tá aí então, né, o técnico Claudinei Oliveira, eu concordo com ele no que ele falou aí em relação à questão do time do Santa, né? Foi muito bem o time do Santa, teve mais posse de bola, criou mais chances, teve mais oportunidades. Foi um time que soube, mesmo saindo atrás do placar, o time do Santa foi corajoso, né? Jogou para frente o tempo todo e alguns jogadores sobressaíram. Acho que é fundamental dizer isso, que o time do Santa, né, performou bem demais, na minha opinião. Foi um time que foi buscar o resultado, foi um time que acreditou no resultado, criou as oportunidades. O Favela teve 2 chances aí na entrada da área, cara, se ele capricha um pouquinho mais. Enfim, gostei do jogo, acho que o time do Santa tá evoluindo, tá crescendo. É um time que vai dar, com certeza, vai brigar pelo título, eu tenho falado disso aqui. É um time que, se continuar dessa maneira, com essa entrega, performando tão bem, esse pênalti não existe, cara. O pênalti em cima do Ronald, e o juiz estava bem pertinho, cara. É inadmissível o juiz não dar um pênalti desse, cara. O Renato de cabeça aí, não é que não é um forte dele, mas ele aparece também nessa característica. O próprio Renato ali, ó, rolando. As bolas muito pelo lado esquerdo ali, saindo por fora. E assim, para mim o Regis constrói muito, é um jogador que tem essa qualidade. E aí eu acho que foi a falha do William, deixou o atacante por trás, né, o Daniel Troiano acabou fazendo o gol, ao Balotelli, nessa jogada de linha de fundo, e aí cruzou, um cara desse tamanho aí, que é o Thiago Marques, mete a cabeça e faz o gol de empate, logo na sequência, para não deixar o time adversário crescer no jogo, né, e querer administrar. E aí o Santa, né, o Regis também de cabeça, que não é a característica dele, mas enfim, cabe ser ali, né, o time do Santa no segundo tempo aí agora já, né, buscando essa intensidade que... Essa coisa do gramado é interessante, galera. Eu vi um treinador falando sobre isso, né? Eu achei muito interessante, não de hoje, já de muito tempo, né? Que o gramado ganha jogo também, cara.
Se você tem um time técnico, um time que toca muita bola, que é um time muito rápido, se você deixar o gramado alto, a tendência do time é a bola ficar lenta, porque o gramado é alto, o gramado a bola não corre tanto. E essa grama tá muito alta, cara, do estádio. Apesar de ser um gramado bom, mas estava muito alta a grama e aí prejudica, né, sem sombra de dúvidas. Eu acho que ao time que tem mais qualidade técnica, no caso, a equipe do Santa Cruz. O chute aí do Patrick, do Patrick Alan, né? O Patrick Alan, que entrou no lugar do Regis, que também deu uma condição e uma qualidade ao time tricolor. Mas, enfim, foi um resultado que o Santa poderia ter trazido a vitória, sim, né? Poderia ter trazido, porque foi a equipe que procurou mais o jogo, procurou mais o gol, foi a equipe que foi mais intensa. Mas, enfim, agora o Santa tem que se preparar para o jogo contra a equipe do Confiança, lá na Arena Batistão, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui para não fugir. Tô aqui com o Instagram do Santa, então deixa eu dar só uma olhada aqui no Instagram do Tricolor do Arruda, do Santa Cruz, o Santinha. Pois é, só coletiva mesmo, tal, enfim. Na Série C do Campeonato Brasileiro, pelo menos nesse horário agora que a gente está fazendo o conteúdo, tá? O Barra venceu o Maranhão por 3-0 ontem à noite, tá? E vê como é que é as coisas, cara. A gente está já finalzinho do segundo tempo, tá? No Jonas Duarte, o Anápolis está perdendo em casa para a Inter de Limeira, que perdeu para esse time aí para esse time do Floresta. Quer dizer, o Anápolis está perdendo em casa 2-1 para a Inter de Limeira. O jogo já está estamos aos 40 minutos do segundo tempo. O Caxias está vencendo Confiança, tá? Deixa eu ver qual o tempo aqui de jogo também. Já no finalzinho do segundo tempo, Caxias 1-0 em cima do Confiança. Nesse momento, o Santa Cruz está na quarta posição, com 4 pontos. Mas assim, você vê como é que é, né? É o futebol, cara. Então tem essa coisa, né? Do que eu digo sempre que é o que vale, né? O que vale mesmo é a questão da entrega e da disposição. O Anápolis foi muito bem, né, na Copa do Brasil, tá? Jogou jogos interessantes, perdendo em casa para a Inter de Limeira, que perdeu pro Floresta por 2-1. E o jogo é fora de casa, quer dizer, não tem isso não, cara. Futebol é assim, é decidido nesse momento, né, dentro das 4 linhas, com voluntariedade, com entrega, com disposição e com tudo isso, beleza? Bom, deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha a vocês, dá moral pra gente, tá? Se inscreve no nosso canal. Obrigado, obrigado, obrigado. Fica na paz de Deus. Valeu, pessoal. Tchau!